Olá, tudo jóia? Aqui é a professora Ana Graziele, mas dessa vez na disciplina de gestão de pessoas. Hoje a gente vai falar sobre um processo bastante importante no gerenciamento de pessoal, que é o processo de socialização organizacional. Trata um pouco aí sobre a questão da integração dos empregados dentro da empresa. E para começar a falar sobre isso, eu gostaria de te mostrar um pouquinho sobre a minha casa aqui de Aquidauana. Um espacinho aí que eu tive que construir. Aqui você está vendo meus livros, né? Bicicleta que de vez em quando eu uso para ir no campus. Tem aqui no fundo um pouquinho aí da minha cozinha, né? E aí aqui tem um pedacinho aí da minha sala, os DVDs e um cantinho que eu gosto muito, que é o cantinho que eu mais gosto aqui da casa, na verdade, que é o cantinho aqui do sofá, que é onde muitas vezes eu descanso, mas também uso para preparar meu material de trabalho e gravar as videoaulas como essa daqui que a gente tá fazendo agora. Bom, por que eu estou contando para você essa história e mostrando aí, compartilhando com você um pouquinho da minha casa? Quando eu vim para o UFMS em 2019, eu morava em outra cidade, em outro estado, tinha um outro emprego, e aí eu mudei, né, tudo isso para vir para cá, assumir as minhas funções aqui, e aí eu tive que construir uma casa, tive que fazer uma mudança e fazer tudo isso da forma mais breve possível, para que mais breve possível eu também conseguisse realizar minhas atividades na UFMS de uma forma mais eficiente, mais rápida e com a cabeça um pouco mais tranquila, né? Mas não é um processo fácil. Acho que todo mundo que já passou por algum tipo de mudança, se você já passou, né, por algum tipo de mudança, deve saber quanto que é complicado a gente ter que reconstruir, né, toda a sua vida aí em outro lugar, muitas vezes longe da família. E assim, comigo também foi dessa forma. Só que eu tive uma ajuda muito grande, viu? Quando eu cheguei na UFMS, lá ainda em Campo Grande, quando eu assumi, depois aqui em Aquidauana, quando eu me apresentei para o campus, eu fui muito bem recebida, recebi muitas informações também, tanto sobre a UFMS, quanto sobre o campus, quanto sobre o desempenho da minha função. Teve pessoas, né, que me auxiliaram muito, apresentando outras pessoas, os processos organizacionais, os locais de trabalho, me ajudando a arrumar minha mesa, né, nas salas dos professores, as salas de aula, os equipamentos, enfim. E tudo isso acabou facilitando o meu processo, digamos, de integração à realidade da UFMS. E é justamente sobre isso que fala o processo de socialização organizacional, sobre todas essas várias etapas que no final tem como objetivo fazer com que o empregado ele se imbuia, ou seja, que ele tome consciência, que ele seja apresentado a todas as normas, aos valores, a todos os processos organizacionais, para que a partir desta apresentação ele se sinta realmente acolhido e fazendo parte daquela organização. Muita gente acha que esse processo de socialização ele deve acontecer só quando o empregado é novo e está chegando na empresa, como foi o meu caso. Mas não é não. O certo é que esse processo de socialização, na verdade, ele dure ao longo da vida toda do empregado naquela empresa. Por que eu estou dizendo isso? Porque sempre tem alguma coisa para a gente aprender. Não vamos dizer assim, você aprendeu tudo que tinha sobre o FMS já em uma semana. Mentira, aprendi nada. Ainda tem nomes de pessoas que eu me confundo muitas vezes, né? Porque não é muita informação e a gente não consegue capturar tudo isso de uma forma tão rápida. Então, e por outro lado, as coisas também mudam, né? Então, o que você aprendeu de repente na semana passada já não é mais aquilo que está vigente essa semana e assim por diante. Então, o processo de socialização organizacional deveria ser um ato contínuo, uma preocupação contínua da empresa. E por outro lado, não só por causa de mudanças ou por causa de pessoas novas que estão chegando, também tem aquelas pessoas que mudam de departamento, vão exercer outras funções. E por mais que seja dentro da mesma empresa, essas pessoas vão para outro departamento com outras pessoas, outra atividade e também precisam desse processo aí de integração à nova realidade da qual elas fazem parte. Então, socializar alguém ou fazer a integração de alguém na empresa é isso.
apresentar processos, normas, cultura organizacional, pessoas, para que ela, de alguma forma, se sinta acolhida e comece a desempenhar suas atividades com maior comprometimento. Bom, parece uma coisa simples, né? Vamos lá, apresenta o pessoal aqui, mostra a mesa da pessoa lá, mas não é assim, não é bem desse jeito. E às vezes a gente pensa que é assim, é porque é simples, então eu vou fazer de qualquer jeito. Também não é. Por mais que nós imaginemos que, vou apresentar as pessoas, a falta ou a falha nesse processo de socialização pode significar aí vários problemas posteriores que a gente venha a ter. Problemas relacionados à rotatividade pessoal. Imagina só que o indivíduo não se sentiu acolhido, ele pede para ser mandado embora, né? Absenteísmo, então ele da mesma forma não se sente acolhido, ele começa a faltar no trabalho e isso vai refletir não só no desempenho dele como no desempenho das atividades dele na empresa. Questões relacionadas a rejeição, sentimento de rejeição. Puxa, ninguém veio aqui falar comigo, pode provocar esse tipo de sentimento no indivíduo. E ainda falhas relacionadas à conformidade. O que significa isso? Ele simplesmente, deixa assim do jeito que tá mesmo e vai. E nesse deixa assim do jeito que tá mesmo que vai, a gente vai começar a ter aí problemas de desempenho por causa do comprometimento do empregado que é afetado pelas falhas de um processo de socialização. Então veja que, apesar de simples, né, não é tão simples desse jeito. Eu indiquei um capítulo de livro para você fazer a leitura, eu espero que você tenha tempo de ver, né, porque ele é bastante claro e enriquecedor a respeito disso. No capítulo são apresentados alguns pontos-chave que eu vou, de alguma forma, aqui falar, além dessa questão da definição que eu dei agora, do que é a socialização organizacional. Quando a gente fala de socialização, a gente está falando da necessidade que nós temos de introduzir o indivíduo, posicionar o indivíduo naquele papel que ele exerce. O que significa papel? Significa o conjunto de expectativas que a gente tem em relação a um indivíduo na medida em que ele ocupa uma determinada posição social. Então, é como se eu estivesse dizendo assim, ele é pai de família. Né? Então, o que eu espero de um pai de família? Eu espero que ele trate os seus filhos com carinho, com respeito, assim também a esposa e tal. Então, isso mais ou menos é o que a gente faz na empresa em relação a um cargo. Então, o que eu espero de um professor? Eu espero que ele tenha didática, que tenha conhecimento técnico, teórico, aprofundado sobre um assunto, que ele tenha aí a compreensão, né, de questões metodológicas, que ele esteja aberto a ouvir o aluno. Então, isso é o que compõe o papel, né, por exemplo, do professor, sobre o qual se tem expectativas de ser desempenhado. Quando a gente tem essa definição, a gente vai pensando, puxa, mas o que eu preciso fazer enquanto área de recursos humanos para que essa pessoa desempenhe bem o seu papel? E é primordial que uma dessas informações seja a informação sobre a empresa na qual está trabalhando. Então, a gente precisa cuidar para que, além de informações sobre o cargo ou sobre a função que o indivíduo vai exercer, informações sobre a empresa elas também sejam transmitidas. Organograma, estrutura hierárquica, planos de cargos e salários, benefícios, políticas de forma generalizada, não só aquelas relacionadas à pessoa propriamente dita, como políticas de qualidade de vida, treinamento, plano de carreira, mas também aquelas relacionadas a comportamentos organizacionais, né? Então, valores organizacionais, missão, visão, objetivos, tudo isso é muito importante, né? Posicionamento ético da empresa, tudo isso é muito importante que seja transmitido para o empregado no momento em que esse processo de integração é realizado. Eu vou fazer mais um vídeo que aí outras questões vão ser melhores esclarecidas aí, questões que estão aí no capítulo do livro, tá bom? Por hora, fica com o meu abraço aí e bons estudos para você, tá bom? Tchau, tchau!